galera fiel Mundo Geek, hoje começando Hora Geek. E hoje a gente tá com notícias sobre a casa. E eu estou tendo a honra de receber aqui conosco a psicóloga Thaís Pires. Uma salva de palmas pra Thaís. Precisa colocar palmas. Legal. Bom, Thaís, se apresente por gentileza, Thaís. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga clínica, já atuo aí na área desde 2019. Trabalho na área clínica, atendendo presencial e online, aqui em Itanhaém, no Suarão. E acho que é basicamente isso. Mas antes de continuar com o papo com a Thaís aqui, eu tenho algumas notícias para dar sobre a nossa casa que você conhece, que além de ser uma casa geek, né, para acolher você, a gente tem também projetos sociais e culturais aqui na casa, né? Relembrando aí o que vai rolar aqui na casa dia 6, sabadão, às 15 horas. Nossa dubladora Selma Campanilha, nossa madrinha, vai estar fazendo a sua última aula experimental de teatro, de oficina de teatro para dublagem aqui, então não perca, é sabadão às 15 horas da tarde, viu? E no mesmo dia teremos aí o nosso corujão, né? Especial corujão beneficente para ajudar o garoto Pedro, aquele mesmo lá. Se você viu os vídeos anteriores na entrevista com o nosso cliente querido aí, o Gustavito do Card Game aí, né? Do Magic, que aliás a Thaís também joga, tá, gente? Depois a gente vai explanar um pouquinho disso também, tá? Mas para ajudar o Pedrinho aí, né, o Joãozinho vai deixar aí a descrição do arroba do Pedrinho, de como ajudar ele também. Mas para ajudar ele vai ter o corujão beneficente dia 6, começando às meia-noite e terminando às 6 da manhã. E vai rolar card game de Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, board game, talvez um videogame aí. A gente vai se divertir a noite inteira, né? A entrada é R$20, um valor simbólico, e esse valor todinho vai ser revertido para a causa do Pedro, e tudo que for consumido também, uma parte será doada para o Pedro aqui pela casa, ok? Bom, dia 13, né? Aí já num outro sábado vai ter a nossa balada geek, tá? A entrada também R$20 apenas, valor simbólico, e o valor, assim como do corujão, tanto de vendas quanto da entrada, será doado para o Pedrinho aí, ok? E vamos continuar aqui com as, né? E vamos continuar aqui com os projetos da casa, que iniciando aqui com a belíssima Thaís, e vamos ter aí um grupo, né? O Acolher Ser, é isso mesmo, Thaís? O Acolhe Ser. Acolhe Ser, vamos lá. Isso. O Acolhe Ser, ele nasce, né, da nossa iniciativa, minha, sua, e de tantos outros colaboradores que estão vindo aí, tanto na parte criativa, quanto na parte de ideias e suporte mesmo, né? E o objetivo do Acolhe Ser é justamente a promoção de saúde mental, tá? A gente vai iniciar aí o primeiro ciclo de rodas de conversa, né? Essas rodas de conversa, elas vão estar acontecendo ali às segundas-feiras, a partir das 6 horas da tarde, né? E vão até às 7 horas da noite, então a gente tem aí uma horinha de encontro, né? A partir da semana que vem. Isso, a partir da semana que vem já vai estar rolando, ou seja, aí. Semana que vem cai que dia? Dá pra ver aí, João? Semana que vem, segunda-feira? É. Isso. Dia 8, então, a partir do dia 8, segunda-feira, às 18 horas. E, assim, as temáticas, né, do grupo, inicialmente vão ser temáticas mais gerais, mais voltadas para saúde mental,
O nosso primeiro encontro, ele é uma introdução à saúde mental, à psicologia, então Legal. a gente vai estar falando disso de uma forma geral. O segundo, a gente vai pegar os dois grandes, né, que a gente tem aí hoje, que é os dois grandes males, né, que a gente fala, que é ansiedade e depressão. Então a gente vai entrar mais profundamente nisso, mas a gente vai ter aí outras temáticas ao longo dos 9 encontros que nós vamos ter. Então a tendência é cada vez mais a gente especificar as coisas e ir olhando ali qual que é a demanda do grupo, né? Mas o propósito, Thaís, o propósito no geral é o que? É ajudar a pessoa em que necessariamente? Então, é mais uma conscientização sobre saúde mental. Então, o que que é? Como que a gente promove essa saúde mental? Como que a gente acolhe uma pessoa em sofrimento, por exemplo? Né? Temáticas básicas, então assim, né? Rolei. A gente vai estar trabalhando aí temáticas mais comuns, né? Mais amplas, como a ansiedade, a depressão, os males contemporâneos, como por exemplo a questão da rede social. Então, como utilizar isso de uma forma saudável, né? Sem ter a questão do uso e do abuso, né? Então, a intenção inicial agora é fazer uma conscientização, é fazer uma promoção de saúde mental. E aí, a partir disso, a gente vai olhando ali quais que são as demandas, porque hoje a gente não tem muita noção do que está acontecendo aqui na cidade, qual que é a demanda desse público. Né? Então, a partir das conversas, a gente vai entendendo qual que é a demanda desse público, né? Então, dessas pessoas que vão estar vindo, as outras que vão estar aí aparecendo, né? E aí a gente vai especificando os temas. Eu andei identificando, Thaís, assim, entrando num assunto aí, não sei se é muito pertinente, né? Mas dizem em relação às gerações, né? Então, assim, dizem que a geração milênio, por exemplo, a minha geração, né, é uma geração que ela é frustrada, né? Ela sofre muito com ansiedade, né? Poxa, tô com 30 anos aí, pensava que com 30 anos eu já estaria lá no auge da minha vida, com carro, casa, vida estável, e não é nada disso. Eu trabalhei e ainda não tenho nada. Aquela situação de não sabe qual é as crises existenciais, né, e tudo mais. Então você acha que uma pessoa que venha a frequentar o grupo, ele pode ter esse encontro de autoestima e tudo mais, pode ajudar nesse tipo de assunto, por exemplo? Sim, tanto que um dos objetivos é a gente trabalhar essa parte também, né? A gente tem essa ideia de que o millennial, ele sente mais, né? Tem ali uma série de dificuldades, mas na verdade é que a gente vem de um tempo que, assim, antes isso não era olhado, né? Não é que não existia, não era olhado, não era visto. Hoje a gente tem a oportunidade de estar olhando isso, não é uma coisa que surgiu do nada, né? Então, vem essa questão e vem o ponto também da gente estar ali trabalhando essas questões do social, no sentido, como você falou, muita gente, trabalhei e ainda não consegui seguir em frente, né? Não consegui ter ali a base para estar dando conta da minha vida. Mas a gente precisa olhar o momento social, o momento, né, o tempo que a gente tá, que não tá nem um pouco fácil. Então pode sim ter as questões do indivíduo? Sim, sempre tem. Mas também tem as questões do coletivo, como a gente vê todo o ambiente social, todo o ambiente cultural que a gente está inserido hoje. E essa relação do ambiente versus
o psicológico da pessoa e tudo mais, acaba gerando uma parafernália no cérebro de uma pessoa. Então, qualquer coisa pode ser gatilho para uma crise de ansiedade, para uma depressão e tudo mais. Então, acredito que o projeto que você está iniciando aqui na Piel ajudará as pessoas a identificar alguns gatilhos mentais, como passar, superar, alguma coisa de superação. É essa a proposta também do grupo? Isso, também dá ali como se fosse uma introdução à autonomia, tá, desse indivíduo, porque muitas vezes a gente tem esses gatilhos, tem essas coisas. E aí, o que a gente faz com isso? Engole o choro, como falavam um tempo atrás? Na minha época era engole o choro, menino, e continua. Então, né? hoje... Tira o drama da vida e continua. Então, hoje a gente tenta entender, por que esse choro tá vindo, né? O que a gente pode fazer? Como que a gente pode acolher esse choro e, assim, não permitir que depois ele volte de alguma forma, porque tudo aquilo que a gente engole, uma hora vai voltar. Porque a gente, entre as gerações, a gente percebe uma grande diferença, né? Tipo, por exemplo, eu sou do tipo de pessoa que, assim, eu tô na minha crise existencial, tal, pá, lá, mas na hora eu lembro do boleto, aí eu já falo, não tenho tempo pra isso, Opa, não tenho tempo pra ficar chorando, eu tenho que trabalhar, né? Então, tipo, já tem um outro pensamento, mas tem pessoas que já não tem esse tipo, né? Opa, tô dando corda para o gatilho aqui, eu preciso me levantar, não tem esse suporte e nem sabe como sair dessa situação. Então acho super importante isso aqui no meio social. Acho que todo mundo, aliás, deveria fazer algum tipo de terapia, de grupo, ou até mesmo buscar um psicólogo, né? E acho que esse negócio que vai ser o bacana desse grupo aí, dentro da casa. Isso, é a gente começar a trabalhar essas pequenas dificuldades que a gente encontra. Uma coisa é quando a gente faz uma escolha, outra coisa é quando a gente não consegue fazer algo por algum motivo, né? Então, por que não está conseguindo? Né? Por que aquele sofrimento ele está sendo tão intenso a ponto de paralisar? Né? Então, isso que a gente vai trabalhando também e buscando, tá, isso me faz sofrer, isso não me faz bem. Como que eu trabalho isso? Né? Importante a gente identificar, né? Mas também é importante o que a gente faz com isso, porque senão a gente fica com a coisa na mão e eu faço o que com isso? Né? Fico só na questão do sofrimento. Né? E é importante a gente, né, trabalhar esse sofrimento, trabalhar essas paralisações. Isso é bom você ter falado de paralisação, porque assim, até tem muitos casos, Thaís, que assim, a pessoa ela tá ali numa situação, né, ela tá impedida, né, de uma certa forma de se desvencilhar, mas ela tem que aprender a lidar com aquela situação. Né? Mas como fazer isso se não tem ninguém para ensinar? Né? Então acho que o participar do seu projeto também será bom para esse tipo de pessoa, né? Às vezes é alguma forma, assim, é claro, eu não vou conseguir entregar a resposta de cada coisa, claro. Mas assim, vão vir técnicas, algumas técnicas anti-estresse, algumas técnicas ali para uma comunicação mais assertiva. Muita gente, né, ainda mora com os pais, ainda mora com a família, principalmente o jovem adulto, aquilo que a gente comentou antes, né? Às vezes a pessoa tá ali trabalhando, mas ainda não conseguiu sair da família. Né? É importante a gente cultivar ali uma relação assim mais assertiva, uma comunicação assertiva, porque senão vai ficar em constante conflito, né? Então o grupo ele vem para essas questõezinhas também, né? A gente vai trabalhar um pouquinho disso também. Então comunicação não violenta, então como que a gente conversa sem criar de repente ali um conflito maior do que deveria, né? É bom você falar de comunicação, porque muitas vezes algum empecilho na vida da pessoa, por exemplo,
alguma tragédia acaba acontecendo, até mesmo por conta de uma simples, né, falta de comunicação. É que nem eu coloquei no, no, né, no textinho lá para divulgar o seu projeto, né? Olá, tudo bem? Para muitas pessoas é fácil responder oi, tudo bem, mas às vezes né, é até sincero, pô, tô tudo bem mesmo comigo, mas às vezes é um tudo bem falso, né? É um tudo bem, tipo, automático, né? Ou às vezes é um tudo bem, tipo, eu estou mal com você, mas eu sou obrigado a falar que tá tudo bem, porque senão eu crio uma situação lá na frente que pode ser pior. Então, exatamente a comunicação é o que falta na interação social em si. Sim. Né? Muita falta de comunicação aí acaba gerando muitos conflitos, que às vezes é uma coisa tão pequena de se resolver, né? E acaba gerando um problema tão grande aí, né? que faz casos e casos. Sim, são os ruídos de comunicação que a gente vai estar encontrando, né? Então, muitas vezes a gente acaba se perdendo naquilo que a gente está falando, porque existe um caminho entre aquilo que eu quero comunicar e aquilo que eu comunico, né? Então, muitas vezes eu não vou estar ali me expressando da forma como eu imaginei que eu ia estar expressando. Exatamente, porque não envolve só isso, né? Não envolve só a fala, né? Envolve postura, envolve tom de voz, Sim. envolve como é que se fala? Expressão facial e tudo mais. E identificar isso numa pessoa, numa conversa e tudo mais, seria interessante até mesmo para você aprender a se defender de pessoas que são, de repente, como é que é a palavra? Me fugiu. Mais agressivo? Mais agressiva, ou até mesmo, como é que eu posso dizer? Não é mandona, como é que é o nome? Ai. Incisiva. Incisiva, isso mesmo. Então, às vezes se desvencilhar de tais situações assim, né? E aí vem também até aquela situação da gente aprender a dizer não, né? Ter as nossas prioridades. Então, o que é prioridade para mim? Né? Dentro daquilo que é prioridade para mim, será que eu vou aceitar aquele tipo de situação, né? Será que eu vou ouvir, né, daquela mesma forma? Como que eu vou ali me comunicar? O que eu vou aceitar? O que eu não vou aceitar? O que é negociável e o que não é? Né? E isso faz muito parte do nosso autoconhecimento, né? Então é só olhando pra gente mesmo, é só voltando pra dentro que a gente consegue identificar essas coisas. Que querendo ou não, no dia a dia, a gente acaba expressando, a gente acaba, né, trazendo isso à tona, porém sem consciência. Né? Então a intenção é ter ali uma atitude mais consciente. Eu acho que o Acolhe Ser, ele vem muito nesse sentido também. Então criar consciência sobre as nossas ações, sobre aquilo que a gente busca, sobre aquilo que a gente pensa, né? Então, por isso é uma promoção de saúde mental? Sim, mas também é uma conscientização sobre nós mesmos. É um verdadeiro encontro de autoestima também, né? Sim. Às vezes a pessoa ela se sente até inferior a outras, né? Porque não sabe nem dizer não, né? Às vezes alguma coisa lá no passado, alguma coisa se internizou, a pessoa não sabe dizer não, e se quando diz não já é logo, né, travada ali, né? Não, por que não? Você sempre fala assim pra mim, porque agora não. Né? Então, tipo, aí a pessoa já logo parte pro sim de novo e fica naquele sofrimento. Em muitos casos acontece isso, né? Até mesmo casos de abusos mentais dentro de casa, abusos psicológicos que mulheres sofrem de seus maridos, né? Não só mulheres, até mesmo os homens sofrendo pelas mulheres, né? Isso acontece muito também,
né? Tem mulher que abusa também, né? Sim. Mas enfim, em qualquer tipo de relação, na verdade, né? Sim. O abuso psicológico, ele é muito latente hoje em dia na nossa sociedade. A gente percebe que isso está crescendo a cada dia mais, né? E é preocupante isso, né? Então é bom a gente aprender a identificar quando a gente está sofrendo um abuso psicológico, né? E assim, a gente fala não só na questão do. É algo que está crescendo, mas é algo que a gente está começando a estudar mais, a entender mais. Antes existia uma série de atitudes, de formas de lidar que a gente não via como abuso. Ah, é normal. Hoje a gente já identifica como abuso. Tá? Sim, um exemplo Então. mesmo, bullying. Né? Bullying. O que dizem Né? ser bullying hoje em dia, pra mim, na minha época de escola, era uma coisa normal até mesmo para os meus parentes, né? Ah, é normal o coleguinha te zoar na escola. Ah, é normal. E se você não reagir, você apanha dentro de casa, sabe? Aí era um abuso lá na escola, um abuso dentro de casa. E assim, tem coisas que te torna forte, sim, mas tem coisas que te eterniza lá dentro, né? E você como adulto, né, acaba gerando gatilhos que pode te trazer à tona aquilo tudo e te trazer pro sofrimento. E é isso que você vai colocar aí, né? É como Sim. identificar esses gatilhos para que você não atrapalhe sua vida cotidiana. Isso, exatamente. Então a gente começar a identificar ali o que machuca a gente. Né? É claro, não é uma sessão de terapia, né? Tanto Sim. que as temáticas elas são bem Bem leves. são amplas. Acho que a mais pesadinha que a gente vai ter é a ansiedade e depressão, porque eu acho importante a gente estar falando disso, porque Sim. são os males mais comuns que a gente enfrenta, né? Mas as outras a gente vai estar falando sobre rede social, vai estar falando sobre carreira, vai estar falando sobre profissão. Ah, bacana. Então, são temáticas mais gerais, né? Mas que tem o intuito de fazer com que aquela pessoa, aquele indivíduo, ele passe a olhar para dentro. Então, ele passe a se olhar. Né? Tanto que na estrutura, né, dos encontros, a gente tem ali um início com uma introdução ao tema, com conversar um pouquinho sobre aquilo, depois a gente abre para discussão, mas a gente tem também as dinâmicas ali para finalizar. Né? E as dinâmicas, elas têm esse objetivo até da reflexão, né? E claro, de ter ali um contato entre os participantes, entre os facilitadores, né? O Johnny vai estar presente também, vão ter outros presentes, mas para a gente fazer essa rede de apoio, né? E começar a propiciar esse olhar para dentro aí. Aí você pode estar se perguntando aí por que eu chamei uma psicóloga aqui para participar do Gora Geek, gente. Meu, o geek, a cultura nerd tem tudo a ver com tudo isso, né? Você pega aí séries, filmes que relatam sobre isso. O próprio 30 Reasons Why, quem assistiu essa série sabe muito bem o quanto isso é falado, é aplicado de uma forma assim, até meio que assustadora assim, né? De assistir. E assim, eu acredito, Thaís, que o mundo geek, o mundo nerd, ele é acolhedor, ele salva muitas vidas, né? Até mesmo o nosso card game de toda terça e quinta aqui, né? Na Pielmo do Geek, fala a verdade, assim, eu ia falar um puta, não posso falar puta, né? Melhor não. Então corta essa parte, né? É uma ajuda em tanto, né, para pessoas que querem se desvencilhar de algum problema, porque vem para jogar aqui o card game e se distrai, não vê a hora passar. É uma forma de se distrair, de se divertir com os amigos, fazer novas amizades. Eventos geeks também faz isso. Qual é a sua visão geek sobre a psicologia aí? Então, eu acho que isso vem, acho que desde a minha graduação,
porque eu estudo muito a questão da mitologia dos contos de fadas. E eu utilizo isso muito na minha clínica. Ah, legal. E a mitologia e os contos de fadas, eles nada mais são do que as experiências individuais que a gente leva para o inconsciente coletivo. Né? É aquilo. Experiência nenhuma é individual. Né? O mundo geek, ele vem assim como as nossas narrativas fantásticas contemporâneas. Né? Então, assim como a gente estuda mitologia, como a gente estuda os contos de fadas, aplica isso terapeuticamente, né? A gente pode fazer isso também com o geek, e tanto que é outro campo de estudo que eu venho fazendo, que eu vou aí ampliar esse estudo. Então, como que essas narrativas contemporâneas, como que esse geek, em suas mais diferentes formas, desde o D&D até aí a gente tá tendo esse estouro do House of Dragon, a gente fala muito de psicologia ali também. Sim. Tá? Game of Thrones, entre tantas outras séries aí, filmes, jogos, né? Como que isso se comunica com a nossa psique, com a nossa alma, né? Então, sempre que a gente fala em uma narrativa fantástica, seja ela contemporânea ou não, a gente tá falando em psique humana, até porque isso tudo é criação humana, isso vem de nós, né? Então, é uma expressão daquilo que tá em nós. Perfeito, Thaís. Não podia ter melhor resposta para essa dúvida que a gente tinha aqui. Eu te peço, né, muitíssimo obrigado por estar participando do Hora Geek hoje com a gente. Muito obrigado. E pessoal, não percam, tá? Eu vou estar passando nas redes sociais. Quem é cadastrado comigo vai receber de antemão ali o link para se inscrever no projeto Acolhe Ser, né? Que vai ser toda segunda-feira a partir das 6 horas da tarde com a Thaís Pires, aí, a nossa psicóloga Magic aí. Só um ponto importante, tá, Johnny? São só 15 vagas pro grupo, porque senão sim, a gente não consegue ouvir. Também tem uma todo faixa mundo. etária, né? Isso, a partir de 18 anos, tá? E quem quiser procurar a Thaís como psicóloga, logo de cara. Então, você pode me encontrar pelo WhatsApp mesmo, meu contato profissional. Passo aqui ou vocês vão deixar embaixo? Não, a gente deixa embaixo, né? Tá, a gente deixa o contato aí. Tem as minhas redes sociais, @Thais Pires, também vou deixar aí porque eu também não lembro, né? E-mail, essas coisas podem estar me procurando por esse e-mail, né? Então, WhatsApp ou pela própria rede social, ou e-mail. Beleza, então é fácil te encontrar, né? E quem quiser também pode vir aqui na Piau toda terça e quinta, ela tá jogando Magic aqui. Também tem esse jeito, mas aí não é psicólogo. Aí já não é psicólogo, aí a Thaís já é a Thaís mesmo, tá? Pessoal, muito obrigado para quem tá seguindo aí nossas notícias, nossos bate-papos, entrevistas. Um grande beijo para vocês e não deixe de ativar o sininho e compartilhar com os amiguinhos aí para nosso canal crescer aí, beleza? Um grande beijo, né? Um beijo e até lá. Até mais. Tchau, tchau.